horas. Fique em pé, por favor, abra sua Bíblia em 1 João. Eu quero trazer uma palavra de Deus para você nessa manhã, algo que o Espírito Santo falou no meu coração. Hoje à noite eu também vou estar ministrando a palavra, uma outra palavra, não é continuação desta, mas é uma outra palavra, e está escrito aqui em 1 João assim, olha, leia comigo, versículo 9, 1 João 1, 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos ler juntos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Versículo 1 do capítulo 2, o versículo 1 e 2, escute. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Vamos ler juntos versículo 1 e 2? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Vamos orar? Amado Deus, nós estamos nessa manhã na Tua casa para celebrarmos e glorificarmos o Senhor, e celebrarmos o Teu nome, porque só Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Nós viemos aqui, Senhor, nesta manhã, porque sabemos que numa manhã como esta, Senhor, do primeiro dia da semana, o Senhor venceu a morte e saiu do túmulo. E nós viemos aqui, Senhor, como sempre fazemos, nesse dia que separamos para o Senhor, porque esse é o Teu dia, Senhor, é o dia reservado para Te adorar. E hoje especialmente, Senhor, estamos aqui para celebrarmos aquilo que o Senhor fez na Páscoa, morrendo por nós e ressuscitando por nós, nos dando vida. Nós Te adoramos, Pai, Te adoramos pela obra que o Senhor fez por nós, nos dando o Seu Filho, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor nos deu o Teu Filho, para que nós que pudéssemos crer nele, tivéssemos a vida eterna. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Teu amor nos constrange. Obrigado, Senhor, porque quando assistimos, quando vemos as cenas, ó Deus, e nos lembramos do que o Senhor fez por nós, naquele dia rude, Senhor, em que o Senhor foi julgado pelos homens, onde o Senhor foi condenado, ó Deus, pelos homens, e sobre o Senhor todo o nosso pecado foi lançado. Quando nos lembramos desses dias, ó Deus, desse momento, nosso coração, ó Deus, fica apertado, porque sabemos que o Senhor fez isso por nós, o Senhor fez isso por nós, o Senhor deu a sua vida por nós, ninguém a tomou, foi o Senhor que deu, e o Senhor deu para depois reassumi-la em glória e majestade. Ó Deus, nós Te adoramos nessa manhã, e obrigado por nos fazer lembrar desse dia, porque é algo que o Senhor marcou no calendário da humanidade. O Senhor disse para que nós sempre pudéssemos celebrar a Tua morte e a Tua ressurreição, e fazemos isso, Senhor, em cada santa ceia, mas hoje em especial celebramos, ó Deus, porque esse é o dia em que o Senhor deu a Tua vida por nós. Obrigado, Senhor. Fala aos nossos corações nessa manhã. Abençoa cada família que está aqui. Abençoa cada marido, cada esposa, cada filho que está aqui. Que possamos receber a Tua porção e saiamos daqui, Senhor, felizes pelo que o Senhor fez por nós e prontos para fazermos aquilo que o Senhor espera de nós. Nós Te adoramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não se assente. Dê um abraço em duas pessoas que você ainda não abraçou e fale para ele: feliz festa, meu irmão. Feliz festa. Abrace alguém que você ainda não abraçou. Fale para ela: feliz festa. Depois você pode se assentar.
Glória a Deus. Páscoa é morte. Páscoa é morte. Quem instituiu a Páscoa não foi a Igreja Católica, nem a Igreja Evangélica, não foi homens, foi o próprio Deus. Deus é quem instituiu a Páscoa, não foi o homem. O homem segue aquilo que o Senhor Deus colocou na sua palavra. Alguns mais fielmente, outros menos fielmente, mas todo mundo tenta de alguma forma celebrar. Mas quem instituiu a Páscoa foi Deus. E a Páscoa, a palavra Páscoa quer dizer passar, quando o anjo da morte entraria na casa dos egípcios ou na casa de qualquer um que não tivesse sangue, o anjo da morte passaria para dentro. Mas o Senhor passou nessas casas. E porque o Senhor entrou nas casas, o anjo da morte não podia entrar. Páscoa é morte. A Páscoa não é no domingo. A Páscoa era segundo o calendário de Israel, podia cair numa segunda-feira, numa terça-feira, numa quarta-feira, de acordo com o calendário, 15º dia de Nissan, era quando era feita a Páscoa. Então não era algo específico como nós fazemos hoje, que para fazermos num domingo, ela caía em qualquer dia da semana. Mas a Páscoa em que o Cordeiro morreu por nós, aquela Páscoa, onde o Senhor provavelmente morreu numa quarta para quinta-feira, ou numa quinta para sexta-feira, porque Deus não mente. Todas as coisas que Deus escreveu na sua palavra são verdadeiras. Se está escrito aqui na sua palavra que em determinado lugar tem uma cidade, pode fazer o buraco lá que você vai achar uma cidade. Se Deus disse que existiram certos povos, pode procurar porque existiram certos povos. Então, se Deus não mentiu nessas coisas, Ele também não iria mentir dizendo que o filho ficaria 3 dias e 3 noites num túmulo. Então Ele ficou 3 dias e 3 noites. Não adianta nós, homens, queremos inventar outra coisa. Porque Deus falou que seria 3 dias e 3 noites. Jesus mesmo disse que assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem também estaria 3 dias e 3 noites. Ele deixou bem claro, 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, provavelmente, o Senhor morreu numa quinta-feira, para que pudesse ressuscitar no primeiro dia da semana, que é hoje. E como vocês viram, na madrugada, bem cedinho, Ele já não estava mais, a pedra havia rolado, Ele havia ressuscitado. Então, existem 2 festas, a festa em que os judeus celebram, e nós também celebramos a festa da Páscoa, porque Jesus morreu por nós, que aconteceu numa quinta ou numa sexta-feira, numa quarta ou numa quinta-feira. E celebramos uma segunda festa, que é a que estamos fazendo hoje, que é a festa da ressurreição. Porque quem realmente celebra a festa da Páscoa de forma intensa, provavelmente nesses dias na casa dos judeus eles tinham ervas amargas. Eles comeram ervas amargas nesses dias. Por quê? Porque a erva amarga faz lembrar o tempo em que eles foram escravos no Egito. Então eles comiam ervas amargas para se lembrar de onde Deus os tirou. Então essa é a festa em que os judeus com certeza fizeram com muita intensidade nesses dias. No pôr do sol, começaram a celebrar a Páscoa. E nós celebramos 2 festas, a festa da morte do Senhor, porque Ele morreu no nosso lugar, e celebramos a festa da ressurreição, porque Ele é a primícia dos que dormem. Fale comigo, a primícia dos que dormem. Meu irmão, entenda isso. Só tem um túmulo na face da terra que uma pessoa foi colocada e ela saiu viva e está viva até hoje. E esse é o túmulo de nosso Senhor Jesus Cristo. E se Ele é a primícia, isso quer dizer que vai ter outros. Vão ter outros que vão também ressuscitar. E Ele disse que todo aquele que nele crê teria vida eterna. Então nós temos uma esperança. A nossa esperança não se resume a esse mundo,
A nossa esperança é aquela que nós, quando olhamos para Ele, para Cristo, e falamos, assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Glória a Deus. Mas eu queria meditar um pouquinho com você nessa manhã, por algo que o Senhor colocou no meu coração. Quando eu leio 1 João 1,9, que nós lemos juntos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós lemos isso, e é uma bênção para nós vermos que nós temos uma forma de nos vermos livres dos pecados. Não é mais através da morte de um cordeiro. Nós não temos nem ideia do que é isso. Nem ideia. Não passa pela nossa cabeça a grandeza desses atos que eram feitos constantemente no tabernáculo e depois no templo. Das pessoas entrando diante do templo, no templo e também no tabernáculo com ovelhas, com pombinhas, rolinhas, novilhos, cabras, para serem mortas no seu lugar. Porque esses animais morriam no lugar daquele que deveria morrer. Nós não temos ideia disso. Mas é uma bênção lermos 1 João 1,9 e vermos que hoje nós não precisamos mais de sacrifícios. Jesus é o nosso sacrifício. Ele fez de uma vez por todas o sacrifício no nosso lugar. E quando eu leio o capítulo 2, que diz, filhinhos, se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ainda deixa bem claro, um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, aquele que se fez justiça para nós. Ele morreu sendo injusto, mas fez a justiça por nós, porque por causa do nosso pecado era necessário a morte, mas Jesus foi e deu a sua vida por toda a humanidade, e diz aqui que Ele é a propiciação, no versículo 2, pelos pecados, não só dos nossos, mas do mundo inteiro, ou seja, quem aceita Jesus entra debaixo dessa justiça que Ele promoveu. A morte de Jesus, ela é suficiente para toda a humanidade, mas só é eficiente para aqueles que se colocam debaixo desse sangue e o reconhecem como aquele que perdoa, aquele que nos salva. Então eu queria hoje falar um pouquinho com vocês sobre esses 2 versículos, mas eu não vou ficar neles, mas para você entender o que o Espírito ministrou no meu coração. Porque quando eu falo assim, se eu confessar os meus pecados, eu tenho um advogado junto ao Pai, Ele é a propiciação dos meus pecados, isso é muito, muito rápido. Eu não tenho o entendimento de toda essa grandeza. Eu preciso parar um pouquinho para pensar no que é isso, o que é esse pecado, o que é que Jesus fez por nós. E é isso que eu queria ministrar ao seu coração, sobre a grandeza da morte de Jesus por nós, e o que é que Ele trouxe para nós, porque o pecado, irmãos, é algo terrível. O pecado é algo terrível. É muito fácil eu falar assim, se eu confessar os meus pecados, tá, mas o pecado é algo terrível. O pecado tem que ser um acidente na nossa vida. O pecado não pode ser uma coisa que eu faça de forma premeditada, porque isso não é pecado, isso se chama iniquidade. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia nos diz que existe pecado. O pecado é quando eu erro o alvo, o pecado é quando eu faço uma coisa que eu não tinha planejado, o pecado é o que acontece na minha vida sem eu estar esperando. Eu penso mal de um irmão, porque o pecado ele vem através de pensamentos, o pecado vem por meio de atitudes, o pecado vem por meio do falar, e às vezes eu posso falar uma coisa que não devia ter falado, eu posso pensar algo que eu não devia ter pensado, eu posso sentir algo que eu não devia ter sentido. Isso é pecado. A outra coisa é quando eu planejo algo. A outra coisa é quando eu faço a coisa de maneira pensada. Quando eu faço já determinando um alvo, eu quero atingir aquele alvo. Isso não é pecado. Isso a Bíblia chama de iniquidade. Aí você fala assim, então Deus não nos deu espaço para pecar? Não.
Deus não nos deu espaço para pecar, porque o pecado é algo extremamente sério. O pecado é algo muito grande, muito complicado. E o Senhor diz assim, se você pecar, ou seja, se você errar, eu tenho como te purificar. Mas preste atenção, isso é quando eu faço uma coisa de forma involuntária, eu fiz, é a minha natureza, eu errei, não é proposital. Porque olha só, eu queria que você caminhasse comigo e entendesse uma coisa. Vamos pensar um pouquinho sobre o pecado. O que o pecado trouxe sobre nós? Vamos fazer uma caminhada aqui. O que o pecado trouxe sobre nós? Pense um pouquinho. Primeira coisa que você nota que o pecado trouxe sobre nós foi a morte, certo? Quem que tinha que morrer era o Cordeiro. E quem morreu foi Jesus. Mas o pecado trouxe sobre a humanidade a morte. Fale comigo, a morte. Eu não sei se você sabe, mas fisicamente, fala para o teu irmão, fica tranquilo, é fisicamente. Fala para ele, dá um sorriso, senão ele vai ficar desesperado. Fala para ele, fisicamente. Fala para ele, fica tranquilo, é fisicamente. Fisicamente, eu não sei se você já percebeu, mas nós estamos morrendo. O pecado trouxe a morte sobre nós. Nós estamos morrendo. Cada segundo que passa, nós estamos indo embora. E eu não sei se você sabe, mas tem um monte de anjo aí atrás com a senha para levar, né? Só que na hora certa. Nós não precisamos ter medo. Por que nós não temos medo? Porque Jesus venceu a morte, amém? Mas olha a gravidade do pecado. O pecado trouxe a morte. E só para você entender o quanto é o pecado, tente ficar perto de uma pessoa morta depois de 2, 3 dias. Deixe ela morta e fique do lado dela 2, 3 dias do lado dela. Fique 4 dias como Maria e Marta ficaram perto de Lázaro. Vai apodrecer, vai cheirar mal. Aí você vai pensar assim, mas por que Deus fez isso? Para que a gente tenha noção do que é o pecado. Eu já pensei várias vezes, puxa vida, seria uma bênção se a gente, quando aceitasse Jesus Cristo, nós recebêssemos a vida e não tivéssemos mais a morte. Não seria fantástico isso? Sim ou não, gente? Mas aí ia ser fácil, o mundo inteiro ia querer Jesus, né? Porque eles iam olhar e falar, opa, não morreu, eu também quero então Jesus. Só que o plano de Deus é diferente. Ele dá essa vida para quem tem fé no que Ele fez, e não simplesmente enxerga o que Ele fez. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Mas olha a consequência do pecado. A morte, nós estamos indo embora. Graças a Deus, nós que temos Cristo, nós um dia nos encontraremos nos céus. Nós nos veremos lá novamente. Se eu for primeiro ou se você for primeiro, nós nos encontraremos lá. E se você me encontrar lá, não venha me fazer pergunta. Está o Senhor lá, você pergunta tudo para Ele. Mas estamos indo. A morte é a consequência do pecado. O pecado é uma coisa muito séria. Eu posso até pecar porque eu tenho um Deus que me perdoa, mas eu não tenho direito de gerar pecado de forma voluntária, porque isso não é pecado, isso se chama iniquidade, isso vai trazer uma consequência muito maior. Porque quando Jesus Cristo veio, Ele não veio para julgar, mas quando Ele voltar, Ele vai julgar. Jesus Cristo, quando veio, Ele diz, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Mas quando Ele voltar, Ele vai querer saber o que nós fizemos através do nosso corpo. Porque cada um receberá segundo o bem e o mal que fizemos através do nosso corpo. Então o pecado, irmãos, é uma coisa muito séria, que trouxe a morte. Mas lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz assim, porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só tem uma pessoa que nos leva para Deus, e esse que nos leva para Deus é um só mediador. Esse que nos leva para Deus se chama Cristo Jesus, que estava aqui na terra como homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. A morte
é terrível, é consequência do pecado, mas Jesus Cristo veio para nos levar de volta para Deus, para voltarmos a ter comunhão com Deus. A morte nos separou de Deus, a morte nos tirou de perto de Deus. Eu preciso que você entenda isso, porque há uma situação que o mundo vive, e nós crentes estamos nela, um mundo libertino, um mundo totalmente imundo, e muitas vezes isso acaba entrando na nossa vida como se, o pecado, Jesus morreu por nós, o pecado, irmãos, o pecado é muito grave, e Deus não espera, Deus não quer que você viva em pecado. Porém, quando você pecar, ou seja, quando for um acidente na sua vida, você tem um Deus que preparou um mediador para você. Fale comigo, um mediador. Aquele que apresentou o sangue dele por mim e por você, que se chama Jesus Cristo. Aleluia. Então nós não podemos olhar para essas encenações que nós vimos agora, como as que estão passando nesse momento de Páscoa. Nós não podemos olhar para esse momento e pensarmos assim, olha o que Jesus Cristo fez por mim, como se tivesse sido um ato lá e acabou. Ele fez por mim, aquele ato acabou. Mas o pecado, ele continua gerando morte, separação e destruição. O pecado é sério. E eu preciso ter isso no meu coração. Não tenho tempo, mas se você ver o livro de Hebreus, o livro de Hebreus diz que não há esperança para aqueles que ficam pisando sobre o sangue de Jesus de forma proposital. O sangue de Jesus não é um cartão de crédito que você fica usando para pagar os teus pecados. Porque lá em Hebreus diz que aquele que pisa sobre o sangue de forma proposital, esse provavelmente não é nem salvo, nem é do Senhor. Não há esperança para quem faz isso. Porque a árvore boa, ela produz bons frutos. Porém a árvore má produz maus frutos. Então por isso que o pecado é uma tragédia. Mas olha só, o pecado não só trouxe a morte, mas o pecado trouxe o poder, para o diabo, trouxe força para o diabo. Porque quando o diabo trouxe o pecado sobre a terra, e Adão e Eva pecaram, Satanás foi empoderado. Olha a tragédia do pecado. Eu falei que o homem está morrendo, mas deixa eu ampliar isso. Todo o universo está morrendo. Tudo está acabando. Fique tranquilo, não vai acabar antes de Jesus voltar. Mas todo o universo está envelhecido e está em decomposição. Estrelas, novas galáxias estão sendo formadas por causa dessas explosões, elas estão se decompondo, estão vindo novas galáxias. Mas o Sol está apagando, a Terra, todo o universo está em decomposição por causa do pecado. Fala para o teu irmão, o pecado é muito sério. Mas olha só, o pecado empoderou Satanás. Porque Satanás não teria direito sobre nós se não fosse o pecado. O diabo não poderia fazer nada sobre a nossa vida se nós não tivéssemos pecado. Mas porque o pecado entrou na humanidade, agora o homem deu legalidade para Satanás, Satanás se tornou forte. Lembre-se de Mateus capítulo 4, lembra de Mateus capítulo 4? Você vai falar, o que aconteceu em Mateus capítulo 4? A tentação de Jesus, quando Jesus ficou 40 dias no deserto e foi tentado, lembra? Gente, pensa bem, quem está ali, ainda que seja humano, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus, mas olha a ousadia de Satanás, foi pegar Jesus no 40º dia, quando Jesus já estava cansado, com fome, 40 dias sem comer, e agora Satanás chega para ele e vai para cima de Jesus, não é para cima do Edson, não é para cima de você, para cima de Jesus, e ele vai com tudo para cima de Jesus, para derrubar Jesus. Entende a força que esse anjo caído recebeu por causa do pecado? A autoridade que está sobre ele no sentido de destruir, por causa do pecado.
Porque quando o homem comeu do fruto da árvore da vida, ele disse assim para Satanás: é você que governa agora a minha vida. Eu estou acreditando mais em você do que em Deus, porque Deus falou para não comer, e eu estou comendo. Então eu estou acreditando no que você está falando, e não naquilo que Deus me falou. O pecado é tão sério, que deu esse poder ao diabo, de roubar, de matar e de destruir. E esse poder ele tem porque nós pecamos. Porque se nós não tivéssemos pecado, ele não poderia fazer absolutamente nada disso contra nós. Então veja o que o pecado trouxe. Não foi somente a morte, mas também trouxe a legalidade para o diabo trabalhar sobre a nossa vida, porque agora nós temos uma natureza caída. Nós temos desejos maus dentro de nós, os quais Deus nunca havia preparado para nós. Ele nos fez inocentes, criou o homem e a mulher de forma inocente, para viver a eternidade sobre a terra. Por isso que a morte nos dói, por isso que o ataque do diabo nos dói, porque nós não fomos feitos para isto. Mas é lindo quando a gente lê a palavra de Deus, porque lá em Colossenses capítulo 2, 14, diz que Jesus, tendo cancelado o escrito de dívida contra a nossa vida, que constava como ordenança contra nós, ele removeu isso inteiramente, encravando na cruz, e ele despojou todo o principado e potestade publicamente, e os expôs ao desprezo, triunfando na cruz. Se o diabo venceu o homem lá no jardim, Jesus Cristo venceu Satanás na cruz. Então veja como é sério. Porque para destruir esse poder do inferno sobre nós, Cristo teve que morrer por nós. Não só para nos salvar, mas para destruir o poder do inferno sobre a nossa vida. Para quebrar isso. Agora eu como cristão, você como um pai de família, você como um homem que cuida da sua casa, que trabalha, você como uma mulher que trabalha para sustentar a sua casa, para cuidar dos seus filhos, veja a gravidade disso quando nós vamos permitindo que certas coisas vão entrando na nossa casa. Nós estamos deixando com que o diabo e a sua força nos domine, mas Jesus Cristo, na Páscoa, Ele fez isso por nós para destruir esse poder, para quebrar isso. E você não pode permitir que o pecado e que o diabo fique controlando a sua vida, porque Jesus Cristo veio para nos libertar disso. O pecado é muito sério. Fala para o teu irmão, o pecado é muito sério. Ele é sério, irmãos, porque ele trouxe a morte, ele é sério porque ele empoderou Satanás, ele é sério porque o pecado agora vai mostrar a nossa natureza, trouxe em nós uma natureza pecaminosa, uma natureza caída. Eu queria que você abrisse lá, por favor, em Gálatas capítulo 5, abre lá rapidinho, por favor. Gálatas capítulo 5, rápido. Não só trouxe a morte, não só empoderou Satanás, mas o pecado trouxe agora uma natureza diferente sobre nós. Olha o que está escrito em Gálatas 5:19, acharam? Está escrito assim: ora, as obras da carne são conhecidas, e são, 2 pontos. O que é a obra que agora a minha carne produz por causa do pecado? O que a gente produz? Não se esqueça que Paulo aqui não está falando com espírita, católico, testemunho de Jeová. Ele está falando com os crentes, com aqueles que creem nele, em Jesus. Está falando com a gente, está falando da gente e com a gente, não são os outros. A gente tem que entender que isso é para nós, onde eu tenho que vigiar, porque o pecado é sério. Olha o que trouxe para a minha natureza que tinha que ser uma natureza santa. Olha a minha natureza, olha o que eu inalo, trago para dentro de mim e exalo em formas de obras. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Não, isso aqui deve ser para as pessoas lá fora. Não, está falando com a gente. Inimizades, porfias, iras, discórdias, dissensões, facções,
Eu quero que você pegue aqui algumas palavras que são muito próximas. Veja aqui, ó, vou repetir novamente: inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Tudo isso aqui é um grupo só de palavras que fala da nossa natureza para com o nosso próximo. Fala assim, com relação a eu e você. Aí depois tem aquilo que é meu que vai te prejudicar, né? Glutonarias, bebedices, e olha o que fala: coisas semelhantes a essas, a respeito dos quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aí você fala assim, então nós não podemos pecar nisso? Não, eu posso pecar, mas se eu vivo constantemente nisso, é porque eu não sou salvo. Eu posso cair. Jesus elevou o nível, Jesus falou assim, ó, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Então ele elevou o nível. Eu posso adulterar, de repente eu vejo uma coisa, eu não quero olhar, mas meu pensamento, mesmo eu não querendo olhar, meu pensamento já foi. Eu tenho o sangue de Jesus, eu tenho um advogado para mim. Eu tenho um Deus que me perdoa. Mas se isso é constante na minha vida, talvez seja um sinal de que você não é nem salvo. Porque o pecado é muito sério. O pecado, ele trouxe a morte, o pecado empoderou Satanás, e o pecado trouxe uma natureza muito terrível para nós. E, novamente, eu quero que você leia comigo aqui, olha, veja só, volta lá no versículo 20. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, tudo isso está relacionado, está falando de relacionamento, fale relacionamentos. Então olha só a gravidade do pecado. O pecado faz com que as pessoas se relacionem mal. O pecado faz o quê? Irmãos, não é um nem dois cultos, são 26 anos que eu falo sobre isso. O pecado é algo tão sério que tenta quebrar os nossos relacionamentos. Nós queremos quebrar relacionamentos, porque isso faz parte da nossa natureza. O diabo fez aquilo na vida dos irmãos. Não foi o diabo não, foi o irmão mesmo. Foi a irmã mesmo. Foi o diabo não, foi ela. O diabo pode ter arrumado a situação, mas quem tomou a decisão da ira, da indignação, da separação, do ódio, foi a pessoa. Porque quando a gente chegar no céu, olha como seria fácil, né? Eu gostaria que fosse assim, mas não é. Ia chegar no céu e ia falar assim, ó Senhor, eu pequei, porque aquele motorista lá, eu pensei mal daquele motorista, mas eu pequei contra ele porque ele me fechou. Então a culpa é dele. O diabo fez ele me fechar, a culpa é do diabo. Não, a decisão é minha. E olha como o pecado é sério, porque trouxe em nós sentimentos absurdos, sentimentos de separação, sentimentos de divisão. Abra, por favor, porque você tem família, você tem filhos. Abra aí, por favor, em Mateus capítulo 5. Abre em Mateus capítulo 5. Por favor. Abriram? Mateus 5, versículo 21. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente ler. Você já matou alguém? Já matou alguém? Não? Não? Ok. Então deixa eu mudar a pergunta. Você já teve ódio de alguém? Já teve raiva de alguém? Já chamou uma pessoa de tola, ou seja, de imprestável? Já? Então eu vou te dar uma notícia nova. Você já matou alguém. Eu? É. E você sabe que assassino não entra no céu, certo? Assassino não entra no céu. Por isso que a pessoa fala, vou tirar minha vida. Então agora vamos ler, porque você tem que ler o que Jesus falou. Jesus disse assim, versículo 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o irmão, está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo,
estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazer ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não traz a tua oferta. Lembra, a oferta era aquele carneirinho que a pessoa está levando para perdoar o pecado dela. A pessoa quer perdoar o pecado dela, mas sem ela consertar a coisa com o irmão. Jesus está falando assim, não traz o sacrifício, não vai adiantar. Não adianta vir no culto, não adianta dar dízimo, não adianta ficar ajoelhado, não adianta fazer campanha de jejum. Se você tiver um problema com o teu irmão, não adianta. Se você tem um problema com a tua família, não adianta. Não adianta. Quer fazer outro evangelho? Pode fazer. Esse é o evangelho. O pecado é sério. Trouxe essa natureza para nós. Agora continue lendo, por favor. Se, pois, ao trazer, versículo 23, ao trazer ao altar a tua oferta, ali te lembrares que você tem um irmão, tem uma cunhada, tem um sogro, tem o teu amigo do serviço, você tem alguma coisa contra ti, se ele tem alguma coisa, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade vos digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Pecado é terrível. O pecado trouxe em nós uma natureza que nos coloca contra as pessoas que a gente ama. O pecado nos faz separar de pessoas que Deus salvou. E eu preciso estar atento a isso. Fala para o teu irmão, você tem que estar atento quanto a isso. Porque isso é sério. Fala para o teu irmão, isso é sério. Isto é? Mas não. Ela me fez mal, eu não falo mais com ela. Para de vir na igreja, irmão. Para de vir na igreja. Nossa, apóstolo, você está me falando para de vir na igreja? Porque a pessoa não quer mudar, para de vir na igreja. A Bíblia diz que quando uma pessoa não quer mudar, ela é como um gentil e publicano, ela não é crente. Só vai estragar, vai ficar falando no mal de outras pessoas dentro da igreja para outras pessoas. Vai ficar nas rodinhas falando mal para outras pessoas daquela que ela tem problema, em vez dela consertar. Já viu a família como que é? Eu falo isso de família porque eu tenho família e muitos tios. Aí fica um grupinho de tio para cá, um grupinho de tio para lá, não é assim na família? Aí esse grupo fala mal daquele grupo, aquele grupo fala mal do outro grupo. Assim são as famílias. Aí você fala assim, mas como pode isso? Pode, porque o pecado trouxe essa consequência para nós. E cabe a mim, cabe a você olhar e falar assim, isso não vai acontecer no meio da minha casa. Porque por último, quando eu leio Isaías 53, que foi mencionado aqui, eu vejo que o pecado trouxe a morte do meu Salvador. O pecado é tão sério que Jesus Cristo teve que morrer por nós. O pecado trouxe a morte, o pecado empoderou Satanás, o pecado trouxe uma natureza caída para mim, mas o pecado levou o meu Salvador a morrer por mim para que a minha dívida fosse paga. Lá em Isaías 53, abra lá rapidinho, por favor. Eu podia parar, mas eu preciso ler esse texto com você. Isaías 53. Deus sabe todas as coisas, né? Fala para o teu irmão, Deus sabe todas as coisas. Você sabe que eu estou pregando aqui, né? Você sabe que eu estou pregando aqui, estou trazendo um recado de Deus para você. Mas olha o que diz Isaías 53. Quem creu na nossa pregação? Como começa o texto? Não fui eu que escrevi isso. Não fica bravo comigo. Quem creu na nossa pregação? Quem vai dar ouvidos? Quem vai olhar e vai falar assim, isso não vai ficar mais assim, eu vou arrumar isso. Eu não sou assim, eu sou filho de Deus, eu agora tenho a vida eterna, o diabo não tem mais poder sobre mim, não me domina mais, eu tenho uma nova natureza em Jesus, então eu creio na pregação, eu creio no que Deus falou. Olha o que diz Isaías 53, quem creu na nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Versículo 2, porque foi subindo como renovo, Jesus foi
vindo, né? Por meio de toda a história da humanidade, a raiz de Davi, Jesus foi chegando, ele como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Aqui não está falando que Jesus é feio, tá bom? Não tinha beleza nem formosura, no hebraico não está escrito assim, no hebraico está falando assim, não tinha aparência, ou seja, não tinha nada em Jesus que você olhasse e te despertasse um êxtase, você falasse assim, é um anjo, não, uau, ele é diferente. Não, você olhava para Jesus e não tinha nada de diferente nele, não havia nenhuma aparência, nada de especial, nem de formosura, não tinha nada que atraísse você a Jesus, ele era um homem normal. Não é que ele era feio. Pessoal, se eu sou bonito, imagine Jesus. Se você é lindo, imagine Jesus. Sim ou não? Versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Olha Jesus, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Você tem um Deus no céu que sabe o que é sofrer. E como quem os homens esconde o rosto, olha como ele ficou na cruz, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, olha o pecado, e moído pelas nossas iniquidades, olha o pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Todos nós andávamos, fala comigo assim, andávamos desgarrados como ovelhas. Hoje não, hoje nós não andamos desgarrados não. Hoje nós ouvimos a pregação, nós estamos juntos, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E continua. Eu quero encerrar essa manhã, para que você possa ter um almoço de ressurreição, um almoço de Páscoa. Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: o que Jesus Cristo fez por nós, nós não podemos nos esquecer, no sentido de que Ele fez na Páscoa e acabou. O que Ele fez por nós foi uma obra muito grande, para que a gente não peque. Eu não tenho tempo, eu quero te liberar para almoçar, mas lembra aquela mulher adúltera que Jesus encontrou com ela? E tinham pedras para matar aquela mulher, lembram? Lembram? Iam matar ela, porque ela era uma pecadora, ela tinha adulterado, e a lei mandava matar. Jesus não a condenou, porque Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. Mas preste atenção, Ele falou uma coisa para aquela mulher. O que Ele falou para aquela mulher? Eu não te condeno. Jesus falou assim, cadê os que te condenam? Não ficou ninguém? Porque Jesus falou, aquele que não tiver pecado, atire a pedra. Não ficou ninguém? Não, todo mundo peca. Mas Jesus falou uma coisa para aquela mulher: vá e não peques mais. Mude a tua atitude, porque o pecado é sério. Pecado gera morte, pecado empodera o diabo, pecado faz aflorar a minha natureza, essa natureza está em mim, e o pecado levou o meu Deus a morrer por mim. Então eu preciso olhar para esse dia de Páscoa e falar para o Senhor: obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez por mim, e me ajude para que eu não viva em pecado, me ajude para que eu possa viver a natureza que o Senhor quer em mim. Porque, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, ser justo, ser honesto, pagar imposto, isso é obrigação de todo homem. Eu nunca matei, eu nunca roubei, isso é obrigação. Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando de ter um coração, onde você, quando você pecar, você falar para o Senhor: Senhor, eu pequei, me lava com o teu sangue. E você entender que o pecado é algo sério. E aí, você precisa entender que o Senhor te deu saídas para você ter uma vida diferente. A primeira, leia a Bíblia.
Guardei no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Leia a Bíblia todos os dias. Pegue uma porção e medite nessa porção todos os dias e ande nela. Esteja junto. Ande com pessoas que vão te ensinar a crescer e vão cobrar de você. Porque se a pessoa está ouvindo o teu pecado e não está te cobrando, essa pessoa não é tua amiga. Essa pessoa está com a natureza dela igual a tua, está te escutando. Porque pessoas que têm uma natureza de Cristo vão te olhar e vão te cobrar, e vão falar, você está errado, vamos mudar. Porque ela te ama. Quem ama, pede para mudar. Terceira coisa, busque intimidade com o Espírito Santo de Deus. Tenha tempos com Deus. O homem perdeu isso no jardim. Restitua isso na sua vida. O homem perdeu essa comunhão com Deus no jardim, porque o pecado separou. Restitua a sua comunhão com Deus. Peça para Deus, Senhor, estou com um problema com meu marido, ele me ofendeu, meu coração está triste, ele me magoou. Peça para Deus te ajudar. Porque senão a tua natureza vai falar assim, ele te magoou? Ele te feriu? Mata ele. É o que a tua natureza vai fazer. Acaba com esse casamento. Manda teu filho embora de casa. Sai de casa e deixa teu pai e tua mãe. Se você não tiver intimidade com Deus, a tua natureza vai falar mais forte, porque é a minha também. Então eu queria convidar você a fechar os olhos e vamos adorar o Senhor agora. Queria que você fizesse uma oração comigo. Eu vou orar, mas você faz a sua oração. Eu queria que você falasse para Deus, para o Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor morreu por mim. Você pode orar dessa maneira? Faça você a tua oração. Fale para o Senhor, obrigado Senhor Jesus, porque o Senhor morreu pelos meus pecados. Senhor, nós estamos na tua presença e nós queremos te agradecer, porque o Senhor é o Cordeiro que deu a sua vida por nós. Tu és o Cordeiro Pascal, tu és aquele que gerou a nossa libertação. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Obrigado pelo que o Senhor fez na cruz por nós. Obrigado porque o Senhor perdoou os nossos pecados. Obrigado, Senhor. Agora eu gostaria que você fizesse uma outra oração. Falasse para Deus, Senhor, eu sei que o pecado é sério, porque o Senhor morreu por mim, e eu quero que o Senhor me ajude a vencer toda a área de pecado. Faça a tua oração, fale para Deus, Senhor, eu entro na tua presença com o meu nome, e eu reconheço, Senhor, a gravidade do pecado. Me ajude, Senhor, a não pecar contra ti. Me ajude, Senhor, a não pensar, ó Deus, aquilo que a minha natureza quer que eu pense, a não fazer aquilo que a minha natureza quer que eu faça, mas que eu possa me submeter ao Senhor, porque o Senhor morreu por mim para me libertar da minha natureza e me fazer um novo homem. Assim também, Senhor, eu peço pela tua igreja agora, ajuda-nos, ó Deus, a sermos diferentes, ajuda-nos, ó Deus, a abandonarmos o pecado, ajuda-nos, ó Deus, a sermos como o Senhor quer que a gente seja e não como nós éramos, porque nós entendemos a gravidade do pecado. Oh Senhor, obrigado por ter dado a tua vida por nós, obrigado por ter nos dado essa condição de termos essa comunhão contigo através do Filho, Pai, do mediador, em nome de Jesus. Eu queria ainda fazer mais uma oração com você. Veja se no seu coração, lembra a nossa natureza, ira, indignação, maledicência, inveja, discórdias, tudo isso faz parte da nossa natureza. Será que tem alguma coisa em você com relação a algum irmão, alguém da sua casa, da sua família? Fale para Deus, Senhor, tira esse sentimento de mim, isso é meu, não é teu. Nós lemos em Isaías 53 que ele foi humilhado e não abriu a sua boca diante dos seus opositores. Fale para Deus, eu quero ser como o Senhor,
eu quero perdoar, eu quero abençoar, eu quero ser visto na terra como uma pessoa de reconciliação e não de separação. Fale para Deus, traz de volta, ó Deus, traz de volta, ó Deus, a alegria da tua salvação sobre a minha vida. Ó Pai, nós sabemos que a alegria da salvação nos faz ser livres diante de todos e de tudo. Então abençoa, Deus, os teus filhos. Hoje nós celebramos, Senhor, a tua morte e a tua ressurreição. E sabemos que um dia o Senhor vai voltar. E quando o Senhor voltar, Senhor, nós queremos estar livres, com as mãos limpas, com o coração limpo, celebrando aquilo que o Senhor havia prometido de nós estarmos contigo nos céus. Então, aperfeiçoa-nos, ó Deus, como igreja, faz-nos crescer, abençoa essas famílias, ó Deus, que pode ter qualquer entrave, abençoa as casas que estão aqui, que pode ter qualquer guerra no meio da sua casa. Ó Deus, nós nos amamos, nós somos uma família, e nós não aceitamos que o diabo e sua força venha a destruir a nossa casa. Pelo contrário, Senhor, nós queremos a tua bênção, para que o amor reine dentro da nossa casa. Então, Senhor, que a nossa natureza seja colocada na cruz, como em Gálatas diz, que a nossa natureza fique na cruz, e que o Senhor, que habita em nós, gere a vida que o Senhor quer em nós. Pai, abençoa a tua igreja nesse momento. Queria te convidar a ficar em pé, vou te abençoar. Segura na mão da sua família aí, ou se você estiver sozinho, tudo bem, mas se você estiver com a sua família aí perto, segura na mão da sua família. Amado Deus, nós te adoramos mais uma vez, pela família que o Senhor nos deu, e como no passado, ó Deus, o anjo da morte não pôde entrar no meio da nossa casa, assim também não entrará no meio da nossa casa, em nome de Jesus. Não vai entrar, não vai tocar na nossa família, não vai tocar naquilo que o Senhor tem nos dado como família, nem nos nossos bens, nem nos nossos relacionamentos. Satanás, você está repreendido em nome de Jesus, porque nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Senhor, nós apresentamos as nossas vidas a Ti nessa manhã, e te agradecemos, porque ainda que o pecado tenha sido tão grave, o Senhor deu a tua vida por nós e cancelou a dívida do pecado. Aleluias. Abençoa a nossa casa, Senhor, abençoa os relacionamentos, abençoa para que haja vida no meio dessas famílias, e a vida que venha do alto, que venha do Senhor, não a nossa, mas do Senhor. Bendito é teu nome, Senhor. Nós celebramos a tua ressurreição, nós celebramos a tua vida em nós, nós celebramos a vitória sobre a morte, nós celebramos a vitória sobre o pecado, e pedimos, ajuda-nos para te servirmos em integridade, e toda a honra e toda a glória que produzirmos sobre as nossas vidas, seja para ti, Senhor. Toda a honra e toda a glória que nós viermos a produzir através do nosso testemunho, seja para o louvor do teu nome, pois só tu és digno, hoje e eternamente. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Vai na paz. Aleluias. Dá um beijo na sua família e fale para ela: Feliz Páscoa, feliz festa de ressurreição. Amados, à noite eu vou trazer uma palavra, um óleo novo aí para nós. Se você quiser vir à noite, venha, porque hoje é dia do Senhor. Venha para a igreja, venha ouvir a palavra, venha receber uma nova porção. Vai na paz, bom almoço. Se você precisar de oração, venha aqui na frente que nós vamos orar por você. Amém? Um domingo abençoado.